Agora o outro lado, porque o Cruzeiro do Leonardo Jardim, que ontem não tirou do banco de reservas o Gabigol, hein? O Gabigol não saiu do banco de reservas, a Raposa precisando fazer gols. E antes de passar a bola aqui pro Vampeta, pro Raí, pro Bruno Prado, a gente pode apresentar a versão do Leonardo Jardim do porquê não ter utilizado o Gabigol. Vamos lá, Leonardo Jardim, que sempre foi um técnico muito cogitado aqui no futebol brasileiro e tendo a sua primeira experiência aqui no Brasil à frente do Cruzeiro, ele não utilizou o Gabigol no jogo de ontem. O Leonardo Jardim fala, você acompanha aqui no Bate Pronto. Ponto, com certeza que não satisfaz totalmente, mas sabemos que um ponto, quer no Botafogo, quer no Palmeiras, quer no São Paulo, quer no Corinthians, quer nessas equipas de top brasileiro, é sempre um resultado positivo. Vou-vos dizer uma coisa que até posso vos surpreender. Eu sou muito fã do Gabriel. Eu sou fã que ele é um dos jogadores, é um finalizador nato. É um jogador que eu gosto e já gostava, principalmente quando ele estava no Flamengo. Mas o Gabriel também, às vezes, num jogo destas características, ele não nos pode ajudar muito. Aconteceu isso no Inter, é um jogo mais de transição, velocidade, ataca a primeira bola. Ele, com certeza, isso não é um modelo. Ele está mais à vontade num modelo diferente, num modelo de dois avançados. Eu acho que ele é um segundo avançado de grande qualidade, mas hoje essa não foi a estratégia foi outra, por isso foi o motivo dele ter ficado de fora. Mas, como disse, eu acho que ele é um jogador de grande qualidade. Tá aí o Leonardo Jardim, porque é fã do Gabigol. É fã do Gabigol, mas não colocou o Gabigol pra jogar. Isso é gostoso pra caramba. Você é seu fã, mas fica no banco comigo na casinha que fica legal. No Morumbi, onde é sua praia, já fez gol pra caramba contra o São Paulo. Né? Ele já vem preparando essa equipe já no estadual quando ele chega. Já não, acho que ele não gosta desse plantel, acho o plantel lento. Porque o Bruno ele foi campeão francês, né? No Mônaco. Foi. E Liga dos Campeões. Semifinal. Pô, com Mendy, Mbappé, Bernardo Silva, o time rápido, todo mundo novo, veloz. E aí ele chega no Cruzeiro, ele pode não ser que fosse os outros trabalhos dele aí. Ele trabalhou mais em Arábia Saudita, Catar, Emirados. Aí, né? Foi para esses lados. Não se fixou na Europa depois dessa passagem no Mônaco, né? Não. Então, por isso que eu não conheço bem. Mas... esse jogo não é de transição. Pô, então quantos jogos o Messi, Cristiano Ronaldo, o próprio Neymar no auge, o próprio Mbappé que ele comandou? Pra mim isso é cascata. Tá mal, a gente sabe que o Gabigol tem 2 anos aí que não tá jogando nada, vai pra casinha e fica comigo, eu sou fã. O cara é meu fã e fala, mas Pedro, eu sou seu fã, mas vai ficar no banco. Legal, então você é fã do cara. Você é meu fã e o Caio Jorge que joga. Que também veio contratado, tem que se respeitar. Mas essa Lautaro Dias joga. O Gabigol não joga. Essa é cascata, pra mim é tudo cascata. É tudo que nem o Nilson César fala. Milonga. Tudo milonga. E aí ele tá tentando também acertar um Cruzeiro mais forte, um Cruzeiro que possa, né, desenvolver melhor. O Bruno falou aqui, ó, também abriu, pô, o Cruzeiro foi da primeira temporada em janeiro, foi até para os Estados Unidos, 4 jogos ganhou só na temporada. Sim. 3 no Mineiro e do Mirassol. Então, gente, vamos começar a pensar em, viu? Ô, Pedro, escuta aí, ó. Pensar em não cair, porque senão você vai cortar a cesta básica de todo mundo, você vai dar cesta básica. Vai começar a cortar o salário dos caras. Folha alta. Passa dos 20 milhões. Pô, 4 jogos. Certamente passa dos 20 milhões essa folha do Cruzeiro. Você tá no mês de abril indo para maio. Daqui a 2 semanas é maio. Hoje é 14 de abril. Só ganhou 4 jogos na temporada. E olha... Mirassol e Bragantino tem mais vitórias que o Cruzeiro na temporada. E olha 5 vitórias. E olha pra quem perdeu, viu? E olha pra quem perdeu. Ó, o Cruzeiro contra o São Paulo, 15º jogo no ano. Até o momento, 4 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Aproveitamento de 37%. Entre os times da Série A, é o time com menos vitórias. O Mirassol e o Bragantino têm mais vitórias que o Cruzeiro. São os times que mais se aproximam do Cruzeiro. E o estadual mais forte. O estadual mais forte. E estadual mais forte. São 5 vitórias para o Mirassol na temporada, 5 vitórias para o Bragantino. Que fase a do Cruzeiro, Bruno Prado? E ele é fã do Gabigol. É tão fã do Gabigol que não coloca o Gabigol para jogar, Bruno Prado. E a gente achava que podia ser, sei lá, alguma questão física, de repente. Não, é opção tática mesmo. Eu entendi o Bruno falar. O Cruzeiro joga no meio de semana contra
Eu vou olhar aqui. Vamos ver. Cruzeiro e Bahia, não sei. Aí o Cruzeiro. O Caio Jorge fez um gol de empate. Mas eu gosto do Gabigol, então. Se ele gosta mesmo do Gabigol, quero ver. Bahia. Se ele gosta mesmo do Gabigol, quero ver se ele vai sacar contra o Bahia. É Cruzeiro e Bahia na quinta-feira esse jogo. É, no Mineirão. O Caio Jorge tá com moral, meteu o gol de empate. Você não pode tirar um atleta que meteu o gol. Vamos ver o que esse português vai fazer lá. Ele tava jogando com os dois, né? Com o Gabigol e o Caio Jorge. Ele tirou o Gabigol desse jogo, colocou o Matheus Pereira por essa justificativa aí que ele deu, né? Que era um jogo mais físico e tal. Um jogo de mais contra-ataque. O Matheus Pereira é fortão, divide. E não jogou nada também, hein? Ele ficou bravo que o juiz não... Cascata, irmão. Tá Você viu que ele ficou bravo que o juiz não sabia o nome dele? Ele falou depois, né? Pô, o cara não sabe meu nome. Mas é claro, o Leonardo Jardim, desde que ele chegou, ele dá declarações, né? De que o elenco não é o que estão esperando, que não foi ele que montou. Então ele tá tentando, ele tá buscando alternativa. E se o time se encaixar sem o Dudu, sem o Gabigol, ele vai seguir, ele tá procurando um time. Eu acho até que ele tem, Bruno, jogadores importantes ali. Você tem o Lucas Silva, que é um jogador de Série A, acostumado a jogar. Você tem o Romero. Lucas Romero, Lucas Romero. Lucas Romero, bom o outro jogador. não tá jogando nada é o Wendel. O Wallace. O Wallace, Mateuzinho, tem jogadores interessantes de meio campo. Tem. Matheus Henrique machucou agora, vai ficar um tempinho fora. Eu acho que no meio campo eles têm ainda jogador bom, no ataque também, tudo mais que seja mais veterano. Agora as beiradas do campo, você tem o Wagner e o Willian. O Willian outro dia estava na seleção brasileira. Pra lateral esquerda, é o moleque da base, né? O Kaique. Jogou bem ontem o Kaique. Sim, usa O Marlon foi embora pro... Aí dois zagueiros, joga o Fabrício Bruno e... Vidalba. Ontem fez Vidalba. Vidalba, às vezes joga o Jonathan, né? Que veio do Ceará, que foi tava expulso suspenso. pro Inter. Aquela expulsão lá, que pra mim foi bem injusta no primeiro tempo. Assim, se você questionar o plantel, você vai pegar mais velho ali, é o Dudu mesmo, que voltou de lesão, mas não é um jogador ainda que tá no final de carreira. O Gabigol é novo, pô. É novo. O menino lá, o Caio Jorge, é novo. Fagner é Mais velho. mais velho. Cássio é mais velho. O Janderson chegou também, que era O Wanderson, do Inter. Wanderson. Jogou. O Wanderson, filho do Van sido Betten. titular com o Léo Jardim. Filho do Van Betten, joguei com o pai dele na Holanda. Ele não é um jogador, não, jogador de velocidade na beirada do campo, tava bem, não. Chegou a ser titular do Inter. Sim. No time que foi vice-campeão brasileiro até em 2022 com o Mano Menezes. O time do Cruzeiro não é um time ruim. Ano passado ele foi nono do brasileiro, né? Agora chegaram outros reforços, mas foi nono. Esse cara aí, isso conhecia até do Lautaro, né? O Lautaro Dias, Lautaro do Del Dias. Valle. Do Del Valle. Foi campeão do Sul-Americana com Em cima do São Paulo. 22, fez gol na Lá final. em Córdoba. É um time que ficou em nono ano passado e chegou a ficar em quinto, sexto. Então é um time que briga ali numa zona de Libertadores. Pedrinho. Acho que uma coisa que pega muito é a expectativa gerada, né? O Cruzeiro, com esses investimentos todos aí, Pedro Lourenço já deu uma entrevista bem sincera, e é difícil ver essa entrevista de dirigente, não é, Vamp? Admitindo que talvez não tenha investido nos jogadores que o Cruzeiro precisava, fazendo cobranças ao Alexandre Matos, que é outro que a gente também não sabe. Parece que tem uma pressão forte pra cima do Alexandre Matos lá no Cruzeiro. O treinador também fala. Então, já o treinador fala, o Alexandre Matos também não pode mandar o treinador embora, que foi ele que trouxe. Que ele é o cara que contrata, né? Aí o cara que ele contrata fala, peraí, esse elenco foi montado errado, já fudeu o Alexandre Matos. Aí eu vou te falar, Pedro, o cara tem isso no mercado. Pô, mas ó, quem gosta de bola, era fácil de ver, cara. Porque ele tá reclamando, ele fala não só do futebol profissional, ele fala da base também. Que ele manda, chega lá, cada pede $7 mil, $8 mil, que tem que ver jogador, não sei aonde, não sei o quê, papapá. Que aí no mercado dele dá 3% de lucro, enquanto o futebol ele paga 10%, né, de comissão ainda, né? Mas vai aprender. Ó, não acabou ainda não, só tá na terceira rodada, viu? São 38, falta 35 rodadas ainda. Futebol, Já foram dois, né? Em 3 rodadas já foram dois. Sim. Mano e agora o Caixinha. O futebol é muito Não, tô falando, são Cruzeiro jogos. E o Cruzeiro? 35. E o Cruzeiro? Faltam 35 jogos ainda. E o Cruzeiro, nessa gestão do Pedro Lourenço, mandou embora o Fernando Seabra. Esse ano já teve o Fernando Diniz. Que tava bem. Fernando Diniz caiu no Mineiro, Fernando Diniz, e agora tá com o Leonardo Jardim. Aí ele deve pensar assim, eu já troquei de técnico mais de uma vez. Coloquei dinheiro. As contratações não estão aparecendo do jeito que eu imaginava. Então a culpa não é mais do técnico, é do diretor de futebol que contratou e é dos jogadores que não estão rendendo mesmo. Ele falou que não vai mais demitir técnico. Eu não sei se ele vai cumprir, mas ele falou que não vai mais demitir técnico, que já demitiu outros e que não é o técnico, o Leonardo Jardim vai ficar aí, vai ficar
um bom tempo. Aí se vai cumprir mesmo, a gente vai ver mais para frente. Mas acho que o que pega mesmo no Cruzeiro é que foi, principalmente para esse ano, foi gerada uma expectativa de que seria um super time. Como eu falei, ano passado foi um time que brigou por vaga na Libertadores, chegou na final da Copa Sul-Americana, e é bom lembrar que o Cruzeiro, há pouquíssimo tempo, ele estava afundado, né? Ele estava destruído. Aí veio o Ronaldo, começou uma reconstrução, colocou o time de volta na Série A. Primeiro ano de Série A brigou para não cair, permaneceu, que era o normal. Segundo ano, o time melhorou, brigou por vaga na Libertadores, chegou em final de Sul-Americana. Então era uma evolução natural. O time não vai sair de um time que chegou a brigar para não cair para a Série C, totalmente falido e quebrado, do dia para a noite vai virar um super time. Só que aí o próprio dono do clube ajudou nisso aí. Para esse ano criou-se uma expectativa de que o Cruzeiro, já porque contratou o Gabigol, porque contratou o Dudu, porque investiu, ele vai brigar no mesmo patamar que o Flamengo, que o Palmeiras, que são trabalhos muito mais consolidados, que estão aí há anos brigando pelos principais títulos e conquistando. Muitos perdem, ganham, mas estão sempre ali. Para fazer isso, você leva um tempo. Até o Botafogo, que ano passado ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, e aí eu vou citar também o Atlético Mineiro, que em 2021 ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, chegou numa semifinal de Libertadores. Foram times que foram lá, conseguiram ganhar os principais títulos já num momento em que Palmeiras e Flamengo são dominantes. Mas veja como é difícil manter a consistência. Acho que isso é um grande mérito do Palmeiras e do Flamengo. O Galo, lá em 21, foi campeão brasileiro, Copa do Brasil, e acho que foi o que mais perto chegou de uma tríplice coroa, porque ele ficou por detalhes de chegar numa final de Libertadores. Se ele chegasse, ele poderia vencer. Era uma final, jogo único ali, seria com o Flamengo. Ele foi eliminado pelo Palmeiras e o Palmeiras ganhou do Flamengo. E o Palmeiras com gol fora de casa. Sim, né? foi. Foi empatou. Foram dois perdeu empates. Pênalti aqui. O Hulk perdeu um pênalti aqui. Então, foi o último gol fora de casa que teve esse peso, que depois acabou. Foi o último gol fora que foi usado como desempate. O Galo saiu invicto daquela Libertadores. Só que depois o Galo não manteve. Em 22 ficou, acho que em 7º no Brasileiro, 23 ficou mal, aí no final deu uma arrancada, acabou em 3º, mas não chegou a brigar pelo título porque começou muito mal. E ano passado ele chegou, numa final de Libertadores, numa final de Copa do Brasil, mas brigou para não cair no Brasileiro. Então você vê como é difícil manter a consistência. O Botafogo, ainda é cedo para falar, e ano passado ele foi retrasado, surpreendeu ali, foi uma surpresa, liderou, aí despencou. Ano passado foi campeão, Brasileiro e Libertadores. Esse ano não indica que vá se manter no mesmo nível. Ainda é cedo, vamos ver, vou dar o tempo para que como o Vamp falou, tem 35 rodadas. Mas você vê o que fazem Palmeiras e Flamengo, como apesar de todos os altos e baixos, as crises do Flamengo toda hora, mas está sempre ali. Só que venderam ao torcedor do Cruzeiro que o Cruzeiro já estava nesse patamar só porque contratou jogadores. Não, o Cruzeiro é passo a passo. Primeiro ano, permanência, conseguiu. Segundo ano, brigou por vaga na Libertadores. Só que se começar a atropelar, pode dar problema, porque a torcida está esperando um super time. Quando você não entrega, a cobrança fica maior do que deveria e aí você se enrola. Então o Cruzeiro estava indo muito bem passo a passo. Acho que agora eles jogaram a expectativa lá no alto e estão pagando por isso. Lembrando que o Gabigol é o artilheiro do Cruzeiro no ano, com 7 gols anotados em 11 partidas até aqui. Eu queria ver ainda na bola, sabe o quê, Pedro? Assim, uma troca de treinador. O Grêmio queria o Caixinha, lembra? O Grêmio queria o Caixinha. Lembro? E esse treinador que era do Vélez, né? Quinteiro. Quase foi pro Santos. Eu queria ver 2 presidentes ligando para ver cá. Já que o meu não tá legal aí, o seu também não tá. Vamos trocar? Quanto é que ganha aí? Como é que parar o salário e vamos mandar? Tá fechado. Chama aí os empresários deles. Você banca a multa aqui ou banca a multa lá? Troca. Você banca a multa de só trocar que o salário é igual. Esse foi um dos que o Santos tentou, né? O Santos tentou alguns técnicos no começo do ano. Tentou o Costa também lá do Racing. Costa, Quinteiro, Renato Gaúcho, falaram vários nomes aí, mas já que não tá legal, nem o seu aí, nem o meu aqui, eu tentei contratar o seu e você tentou contratar o meu. Vamos trocar. Vamos trocar pra ver se dá certo? Agora, vai que agora dá certo. Diz, Bruno. Esse negócio de treinador, né? Vocês lembraram bem, o Grêmio tentou o Caixinha no início do ano e o Santos tentou o Quinteiros. Acabou o Quinteiros no Grêmio e o Caixinha no Santos. Alguns tentaram o Gustavo Costas também, do Racing, que foi campeão da Sul-Americana, ele preferiu ficar lá. E o Racing segue bem, tropeçou aí no meio de semana, mas segue bem, né? Ganhou a Recopa do Botafogo, meteu 3 no Fortaleza e no meio de semana perdeu em casa pro Bucaramanga aí na Libertadores. Mas parece um negócio muito aleatório, assim, que a gente precisa de um treinador.
que se você observar a Série A desde 2020, que começa uma onda mais forte dos estrangeiros, você pode observar que nos chamados 12 grandes, os técnicos brasileiros que trabalham nesses 12 grandes é uma lista de 5 ou 6 só. Eu vou ter que chamar um break aqui na Rádio Jovem Pan. Voltamos já com o Bate Pronto também pela rádio. Seguimos no YouTube. Vai deixando o seu like. Muito obrigado pela audiência. Se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Pode continuar, Bruno. Não, você pode observar que nesse mercado, desde 2020 mais ou menos, com uma ou outra rara exceção, os técnicos que trabalham no chamado G12 aí, nos 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas e 2 do Rio Grande do Sul, brasileiros. Quem consegue trabalhar nesses times? Dorival, o Mano, ele passou no Inter, no Fluminense, no Corinthians. O Diniz tem trabalhado. O Rogério Ceni tem trabalhado, agora está no Bahia, que não está nesse grupo que eu falei, mas é um time que está na Libertadores, Grupo City. Então hoje é muito bom trabalhar no Bahia. É um time que te dá estrutura para conseguir coisas maiores. O Renato Gaúcho, eu tinha feito esse levantamento de Roger? 6. E agora o Roger voltou, porque ele tinha saído desse grupo, ele estava na Juventude. E agora o Roger consegue voltar. Fora isso, e o Tite, porque o Tite ele só fez um trabalho depois da seleção. O Tite pode entrar se tiver a fim de estar. O Cuca, era esse o que faltava, o Cuca. Não sai muito disso. E aí, como não sai muito disso, os outros não são bem aceitos. Os treinadores que até lá atrás, depois da Copa de 14, era a onda dos mais jovens. Aí o Eduardo Batista teve chance, o Jair Ventura, o Zé Ricardo e vários outros em time grande. O Roger até entrou nessa safra também. Esses caras não são bem aceitos. Um jovem como o Carpini não é bem aceito, ele dura muito pouco. Então, quando não consegue essa meia dúzia aí... O trabalho que o Eduardo Batista fez no Novo Horizontino é para até qualquer time aí, tendo oportunidade no Ceará, E agora saiu do Novo Horizontino. Então, quando não consegue um desses, onde eles não estão disponíveis, eles começam a ir nos estrangeiros. E parece que é muito aleatório, assim. Vamos no técnico do Racing porque ele ganhou a Sul-Americana. Vamos no outro que foi campeão argentino. Por exemplo, o Cudê saiu daqui, ele está no Alavés. Está no Alavés, sim. E ele chegou até a dar uma recuperação no Alavés, que estava na zona de rebaixamento. Agora está fora, mas está pertinho. Um ponto só. Ele já tinha caído. Sim. Porque acham que o Alavés tinha que brigar, mas o Alavés tem que brigar para não cair mesmo. Lembra do Miguel Ángel Ramírez também? Passou por aqui? Sim, que era outra dessa. Vamos no estrangeiro. Quem é? Esse cara ganhou a Sul-Americana com o Del Valle. Vamos nele. Aí o cara veio, não foi bem. Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, foi até o Equador negociar com o Miguel Ángel Ramírez. E aí que veio o Abel. O jatinho da Leila. Se o Ramírez tivesse dito sim, não tinha Abel. E daqui a pouco... Seguindo essa lógica, eu estava até conversando aqui, segundo o Castilho, que eliminou o Corinthians, também pode ganhar uma oportunidade. Pode ter certeza. Também pode ganhar uma oportunidade. Porque ele é bom técnico? Não sabemos, mas porque ele eliminou o Corinthians. Tem todo o marketing. Não estou dizendo que não é bom técnico, mas a gente não sabe. A gente viu 2 jogos dele aí. Um foi bem... Que elegância, hein? Outra também foi votar na eleição do Equador com um belo traje. O Galhardo foi cumprimentar ele, o Galhardo queria dar risada, você viu? Ele estava com o terno rosa. O Galhardo foi lá para dar um abraço nele, o Galhardo é um cara sério e tal. O Galhardo viu assim, eu estava vendo o jogo, o Galhardo queria... Nilson César fez muitos elogios ao segundo Castilho. Manda um abraço pro Nilson César.